que vai falar o técnico Marcelo Chamusca na entrevista coletiva. Quase gol de Wellington, né? Você comentasse um pouco também sobre essa situação específica, né? Os jogadores mais defensivos estarem contribuindo também na parte defensiva. Boa noite, Rodrigo. Primeiro, em relação ao jogo, nós estudamos bem, apesar do pouco tempo, né, que nós tivemos entre o jogo de quarta e esse jogo agora sábado, nós conseguimos estudar muito bem o Santa Cruz, o nosso adversário. E a gente sabia que, principalmente, o início do jogo seria um jogo muito travado, um jogo muito picotado. Eles até nos surpreenderam, que eles mudaram, né? Vieram com um sistema diferente no último jogo, vieram com 3 zagueiros para iniciar o jogo, depois eles mudaram durante o jogo com a lesão do zagueiro que estava jogando pelo lado direito. E nós tivemos muitas dificuldades até ali os 25 minutos, que foi quando Matheus precisou de um atendimento, e eu consegui ali em 2 minutinhos dar uma ajustada em algumas situações. Fiz uma troca que eu acho que foi fundamental, que foi a troca do lado dos extremos, né, do João Diogo com o Thiaguinho. E a partir do gol do Geilson, aí o jogo destravou. Por que o jogo destravou? Porque o adversário, obrigatoriamente, que é um adversário que tem algumas mecânicas de movimento em último terço que são bem interessantes, né, desmarque, com apoio, dinâmica de terceiro homem, eles conseguem construir algumas ideias interessantes. Tanto que antes dessa parada, que não foi nenhuma parada técnica, na verdade, eles tinham conseguido chegar ali no nosso último terço, criar situações de finalização, que, pelo que a gente estudou, a gente já sabia que a gente ia correr um pouco de risco, porque o adversário tem um bom jogo de transição, jogo de contra-ataque. Mas, a partir do gol de Geilson, o adversário se lançou à frente e começou a dar uma arma que é quase letal quando o adversário começa a colocar muito jogador no nosso campo, que é um espaço para que a gente possa transitar ofensivamente e construir os contra-ataques. E aí, a partir daí, o Thiaguinho, com excelência ali, com uma qualidade muito grande, definiu a realização construída pelo Igor Bahia, em uma transição, o jogo 2-0, aí o jogo ficou muito à mercê do ABC, porque continuou caindo na característica nossa, que era o adversário tentar nos atacar e a gente ter um espaço muito interessante para construir as nossas transições ofensivas. A participação, concluindo a sua pergunta, dos jogadores de defesa, na verdade, 100% delas são treinadas. Algumas são situações de bola parada, que a gente tem aproveitado muito bem. É o terceiro jogo que a gente consegue fazer gol de bola parada. A gente não só tem bons batedores, como tem principalmente o nosso quarteto ali. Se a gente colocar os 2 zagueiros, Wellington e Lucas, Edson e Igor Bahia, são jogadores que atacam muito bem. São jogadores que a gente chama de alvos. Quando você tem 4 alvos, é muito difícil para o adversário marcar. E a gente tem Lima, Bruno Leite, Jefferson, que tem uma batida pesada, João Diogo tem uma batida pesada. Então, esses jogadores têm contribuído muito nessas situações. Hoje foi um gol de Geilson, foi uma situação treinada de lateral longo. A gente chama de construir uma rede de segunda bola. Essa rede estava construída, então não aconteceu assim pelo acaso. É uma situação que a gente treina durante a semana. O gol de bola parada do Edson foi um quase gol do Wellington, como eu falei inicialmente. E assim, eu fico muito, muito contente com o comportamento dos jogadores. A gente vem treinando para poder transferir aquilo que a gente treina para o jogo, e eles estão conseguindo fazer isso com excelência. Isso nos dá assim uma perspectiva de muito otimismo em relação à nossa sequência na competição. Eram 3 jogos pesados, né? Em uma semana, com viagem no meio dos jogos, e a gente temia um pouco pelo aspecto físico, né? E é um grupo também de um elenco, praticamente a gente começou do zero, está se conhecendo, está se construindo, está a cada dia ficando mais consistente, entendendo melhor as ideias de jogo. Mas o que tem contribuído muito assim para que a gente não sofresse gols, eu acho que essa ideia da gente marcar a partir dos atacantes. Eles conseguiram entender bem as organizações quando a gente está sem a bola.
onde é que a gente precisa posicionar, que é muito importante da forma como a gente joga, ter sempre alguém com o pé na bola, pressionando o portador do adversário. Isso tem feito com que a equipe ainda não tenha sofrido gols. E aí entra também o trabalho do nosso goleiro, que todas as vezes que é chamado a intervir, está muito bem posicionado. Hoje não teve nenhuma chance clara assim, do adversário, mas às vezes que precisou, ele estava sempre muito bem posicionado e sempre passando uma segurança muito grande, não só para a linha defensiva, mas como para todo o time. A vitória por 5-0 de hoje reflete e diz mais sobre o que fez, sobre a boa partida do ABC ou sobre a má partida do Santa Cruz? Até emendando nessa pergunta. Mesmo com o resultado por 5-0, você enxerga ainda algum ajuste que a sua equipe tem que fazer para o próximo sábado de missão? Boa noite. Mérito, na verdade, o mérito total do ABC na construção do resultado, sobre construir o resultado. Porque teve um momento, e o jogo, a natureza do jogo de futebol, ela é sempre caótica. Por mais que você pareça que você tem algum controle, você não tem controle nenhum do jogo. E como eu falei inicialmente na primeira pergunta, a gente sabia que a gente ia precisar se expor um pouco no aspecto ofensivo para atacar o adversário e que ia proporcionar alguns espaços. E aí entra um pouco do mérito, né? O adversário tem jogadores do meio para frente com característica de transição que são perigosos, e eles têm algumas mecânicas de movimento que dificultam. Acho até que a utilização dos 3 zagueiros quebrou um pouco desses movimentos, que depois eles começaram a fazer, só que quando eles começaram a fazer, a gente já estava com 2-0. Aí o jogo ficou bem mais difícil. A partir dos 2-0, tudo que aconteceu no jogo foi muito mais mérito nosso do que falha do adversário. Claro que todo jogo de futebol vai ter falha dos dois lados, é impossível em um jogo de 90 minutos, mais os acréscimos, você não falhar coletivamente, individualmente, mas eu olho sempre pelo lado do mérito. Nos outros 2 jogos eu falei para vocês o seguinte: nós tivemos, principalmente no primeiro jogo aqui contra o Laguna, que nós criamos muito, mas os acabamentos não foram com a qualidade que eu esperava. Hoje a gente conseguiu associar a construção das transições com um acabamento mais qualificado. Aí o placar acabou sendo um pouco mais dilatado. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês. A gente teve 7 chances claras contra o Laguna, de enfrentamento de atacante com o goleiro, bola passando na pequena área. Se a gente tivesse aproveitado ali umas 2 ou 3 chances ali, teria sido também um placar mais dilatado. Então, no primeiro jogo nosso aqui, a gente já construiu para fazer um placar melhor. Nesse jogo, o que a gente melhorou? A gente melhorou esses acabamentos, que eu chamo de acabamento final. É a penúltima bola, por exemplo, a última bola do Jefferson para o Igor, ele deixou o Igor limpo para fazer o gol. A combinação que aconteceu nas jogadas que se sucederem em alguns momentos ali, com mudança, troca de corredor, foram todas elas estimuladas. Eu fiz um trabalho tático curto de 15 minutos ontem, mostrando que tinha uns espaços que a gente poderia aproveitar. Então, claro, houve falha do adversário, sempre vai haver, mas houve muito mérito do ABC na construção do resultado, e eu estou feliz não só pelo resultado do jogo, mas pela semana que a gente pôde proporcionar ao nosso torcedor. Semana de alegria. Vencemos com autoridade o primeiro jogo, o público saiu contente, fomos lá para a Serra do Mel com todas as dificuldades, conseguimos vencer com autoridade também. Hoje a gente fecha a semana, um ciclo de 3 jogos com 9 pontos, 9 gols marcados, nenhum gol sofrido, e o time com a confiança em alta, com a autoestima muito lá em cima, e a torcida saindo contente, festejando, sorrindo, que coisa que há muito tempo a gente não vê aqui no ABC. Vem vencer 3 jogos e vencer com autoridade, não é vencer por acaso, vencer porque sobrou uma bolinha, vencer no último minuto, meio aquela coisa que você às vezes não constrói, não tem nenhum merecimento, mas vence, mas o que valeu ali foi a vitória, e a vitória tem um peso muito grande, né? É o Deus do jogo, o resultado final,
Então, eu estou feliz por tudo que a gente conseguiu construir até agora. É o início do campeonato, tem muita coisa pela frente ainda. Essa briga pelas duas vagas vão ser muito acirradas e a gente está preparado para continuar mantendo o nosso protagonismo. Agora começar amanhã a descansar um pouquinho o mental, que vai ser importante para a gente depois dessa semana difícil assim, e dura. E a partir de segunda-feira a gente já começar mentalizar, trabalhar, planejar, preparar o clássico, que a gente sabe que é um campeonato à parte que a gente vai jogar no sábado. Professor, boa noite, parabéns pela vitória. A gente fala muito do planejamento, né? Você está toda vez na temporada, treinando, se preparando. E eu queria saber de você, se dentro do planejamento que foi traçado para o começo da temporada, o ABC está dentro desse planejamento que foi traçado para esse começo de temporada, então são 3 vitórias, como você destacou, 9 gols marcados, 9 gols sofridos, dentro do planejamento que foi traçado. É isso mesmo que vocês queriam chegar para essa próxima semana, chegando em Clássico B? Então, boa noite. O que a gente planejou foi começar bem a competição. Começar bem, começar com um resultado positivo. Eu falei para vocês, desde o meu primeiro dia aqui, que um dos trabalhos que eu ia investir muito no aspecto mental dos jogadores era voltar a ter nossa identidade. Que é o quê? Time forte jogando dentro do Frasqueirão e fazendo a torcida jogar junto. Quando cria essa sinergia que a gente criou hoje aí, é muito difícil ganhar do ABC aqui dentro do Frasqueirão, para qualquer adversário. Não é só para o Santa Cruz, para o Laguna, para qualquer adversário. Uma tabela com adversários, teoricamente, mais qualificados, que a gente enfrentou, e a gente conseguiu vencer os 3 jogos com autoridade. Então, está praticamente tudo dentro daquilo que a gente programou. Claro que quando a gente chegou, a gente não sabia a tabela, não sabia que teria 3 jogos na primeira semana, mas à medida que a gente foi desenvolvendo o trabalho e foi conhecendo o calendário, a gente foi fazendo planejamento. Não é só planejamento em relação ao campo de jogo, como é que a gente vai jogar, como é que a gente vai atacar, como é que a gente vai defender, como é que o adversário joga. Logística de viagem, a diretoria deu uma condição muito boa, viajamos na terça-feira depois do almoço, chegamos com um tempo quase mais de 24 horas para descansar no local do jogo, boa alimentação, time bem hidratado. Então, tudo isso faz a diferença para que a gente possa ter uma semana difícil e conseguir dos jogadores, principalmente no aspecto físico e mental, fazer e construir os resultados como a gente construiu hoje. Então, a gente fez um planejamento e está conseguindo seguir esse planejamento. Isso para o treinador é fundamental para a sequência da competição. Pois não. Boa noite. Perguntar sobre a questão do elenco, do plantel nas últimas 3 partidas, as equipes que entraram foram as mesmas, né, em relação ao 11 inicial. O torcedor, ao longo dele, pode esperar algo diferente para o Clássico Rei, ou a equipe que está ganhando não se mexe? Depende. Hoje é muito difícil eu te dar uma resposta, por quê? Porque a gente vai ter amanhã um dia de descanso merecido, né, para os atletas, e a gente representa na segunda. Então eu preciso, primeiro, estar atento às questões fisiológicas, que aí passa pelo nosso departamento de fisiologia. Segundo, a gente começar a preparar o jogo analisando o nosso rival, o nosso adversário. Pode ter mudança? Claro que pode. Pô, mas a música, você jogou 3 jogos e o time jogou bem, a probabilidade de manter o time, ela existe também, se a gente entender que vai ser o melhor encaixe para enfrentar o nosso rival no próximo sábado. Mas a gente tem uma série de jogadores que tem entrado bem nos jogos, que tem uma característica que talvez a gente possa mexer em algum setor, e na preparação para o jogo a gente analisar o que de fato vai ser melhor para a gente iniciar o jogo, sempre levando em consideração o seguinte: o jogo ele tem 90 minutos, hoje por exemplo, a gente demorou 25, 30 minutos para fazer o primeiro gol, naquela parada ali que o goleiro sentiu, o Matheus sentiu. A partir dali a gente mexeu, fez algumas trocas
reposicionou a equipe e a equipe reagiu, fez os 2 gols na sequência. E no intervalo eu fiz esses ajustes, valorizei, os 2 gols tinham sido feitos e a gente voltou melhor ainda. Então o futebol é muito dinâmico, a gente nunca pode, ainda mais com essa antecedência toda de uma semana, cravar nada que vai acontecer, mas tenho a certeza de que a gente vai treinar outras possibilidades, até porque pelo que eu já vi um pouco aí do nosso rival, a gente pode sim montar a equipe de forma diferente e ter êxito também, até porque a gente tem uma semana cheia, recuperação, aquisição, estratégia, planejamento, e tentar fazer a melhor semana possível para que a gente possa fazer esse campeonato à parte, que o clássico é um campeonato à parte, não é um jogo apenas. Vai muito além do que um jogo de futebol. Aqui no Ceará, em Pernambuco, na Bahia, em todos os lugares onde eu disputei, lá no Belém do Pará, lá no Repar, é um campeonato à parte e a gente vai ter que se preparar para esse campeonato. Moço, boa noite. Queria que você falasse da exibição do Thiaguinho hoje. Já nas 2 primeiras partidas vinha uma crítica que o Thiaguinho estava meio apagado nos jogos e eu percebo que você fez a aposta de passar confiança no atleta. Ele veio com a titularidade novamente para hoje. E naquele momento que você citou, da parada ali aos 25 minutos, você reorganizou a equipe, inclusive houve a mudança dele de lado. Ele veio para o lado esquerdo, o João Diogo vai lá para o lado direito. Queria que você falasse sobre esse momento, essa passagem de confiança para o atleta, que veio com uma expectativa, conseguiu fazer o primeiro gol dele hoje e que ganha uma confiança, lógico, para a sequência dele. Boa noite. Realmente foi uma das perguntas, né, que foram feitas lá depois do jogo, lá na Serra do Mel, né, no Fião, foi sobre a questão da performance, do rendimento do Thiaguinho. Thiaguinho é um atleta que veio com uma expectativa muito grande pela temporada que ele fez no Santa Cruz, né? Os números são muito bons. É um atleta que já passou aqui e foi bem, né? Então a torcida, vocês próprios da imprensa, tem esse sentimento de que a passagem dele aqui foi uma passagem interessante, somou para o clube. Então essa expectativa toda, ela foi construída pelo próprio atleta, por tudo que ele fez, principalmente na temporada anterior. E eu concordo 100% de que realmente o Thiaguinho tem ainda margem para evoluir muito. É um jogador que vai ser muito importante para nós. E assim, você tirar qualquer jogador é muito fácil. Não tem dificuldade para o treinador nenhuma. Mas quando a gente pensa em gestão de grupo, a gente não pode, depois de uma performance ou uma exibição que a gente entende que não foi a melhor, já começar a fazer troca aqui, troca 2, troca 3, porque a gente vai perdendo essa questão da gestão do vestiário. Então, o que a gente optou por essa semana? Tem um pouco tempo para treinar. O time fez uma boa exibição aqui no domingo. Então, optei pela manutenção. O time jogou muito bem lá na Serra do Mel. Não tive tempo para treinar, só tive tempo para recuperar. Tive 15 minutos para fazer um trabalho tático, então não dá para fazer grandes mudanças. Não tinha nenhum jogador com desgaste excessivo, ninguém lesionado. Todos os jogadores passaram no nosso departamento de fisiologia, fizeram todos os testes, termografia, salto, todo mundo em condição. Então eu optei pela manutenção, até por uma questão de critério e de justiça. E o Thiaguinho a gente manteve dando confiança. Tem um bastidor que é sempre interessante. Eu não sei se vocês observaram, na hora que aconteceu o gol, eu nem vi o gol, porque eu estava orientando o Alisson, que eu já estava pensando numa troca, já para o intervalo do jogo, e antecipei já com ele que eu ia fazer essa troca e ia colocá-lo no jogo, já mostrando na prancheta quando aconteceu o gol, que eu nem vi. Vocês depois podem pegar a imagem aí, eu vou estar com o Alisson do lado do campo, orientando ele para uma possível mudança, porque eu entendia que tinha um espaço ali, que pela característica do Alisson a gente podia aproveitar melhor. Quando é que o Thiaguinho cresceu no jogo? Quando eu reposicionei o Bruno Leite, mais próximo do corredor do lado esquerdo, do Jefferson, e comecei a dar mais liberdade, que eu já fiz isso no jogo anterior,
para o João Diogo jogar mais próximo do Igor Bahia. Em vez de fazer corredor lado direito, ele vir mais para o centro do campo e liberar o corredor para a passagem do Lucas Marques. A partir daí, o time deu uma ajustada e deu uma crescida. Mas resumindo, é um jogador que tem muito potencial, é um jogador muito importante, que eu tenho certeza que com a sequência dos jogos, com a tendência dele é ir se soltando, é ir melhorando. Ele teve um problema na pré-temporada, que eu já falei aqui algumas vezes, que atrapalhou muito. Ele diferente dos outros jogadores, ele perdeu algumas sessões de treinamento, e isso acaba impactando na performance do atleta. Mas é um jogador que a gente confia, que a gente acredita, e eu estou muito feliz por ele ter feito um gol muito bonito, uma chapada que a gente chama, tirando do goleiro, e a jogada toda, o contra-ataque foi bonito, a assistência de Igor Bahia, um 9 dando assistência, ele poderia ter finalizado, estava 2-1 ali, né? Mas a jogada como em si foi muito bonita, e a gente vai continuar apoiando, trabalhando, tentando melhorar o Thiaguinho para que ele possa manter. Eu acho que no segundo tempo o Thiaguinho fez um jogo bem melhor, muito mais solto, muito mais confiante. O impacto do gol na cabeça de um atacante, ele pesa muito, e eu tenho certeza, tanto ele como o Igor Bahia vão estar essa semana um pouco mais leve, com a autoestima um pouco mais alta, para continuar a gente seguindo nessa boa trajetória e conseguindo os resultados, que é o que a gente está tentando buscar aqui. É uma sequência de bons resultados, é tentar antecipar o máximo possível nossa classificação para a próxima fase, fazer com que o ABC, de fato, volte a ser protagonista durante toda a competição e brigue pelos lugares maiores do campeonato. Professor, quando já estamos na terceira rodada do campeonato, a gente viu as equipes disputando a parte de cima, uma briga no meio da tabela, e outros jogando por fora, brigando contra o rebaixamento. Como é que você está vendo o nível de disputa, o nível técnico das equipes na competição? Tá bom? Obrigado. Boa noite. Teoricamente, nós enfrentamos, vamos dizer assim, 3 adversários que vão brigar no meio da tabela para cima. Perfeito? Teoricamente. Tem dois adversários que já perderam 2 jogos, né? Estão numa condição assim, mais difícil de tabela, e temos que tem uma tendência maior, que hoje seria América, ABC e QFC, a puxar ali à frente do campeonato. Eu nem sei como é que acabou 0-0, né? Então foi um resultado até que nos favoreceu em relação à questão da tabela. Mas a gente vai ter um confronto direto com eles também mais na frente aí. Mas eu vejo que o campeonato ele está em um bom nível, em relação eu já disputei vários campeonatos estaduais, né? Já disputei alagoano, pernambucano, baiano, goiano, catarinense, cearense, eu disputei 5. Então eu tenho um certo conhecimento assim de campeonatos, paraense, eu tenho um bom conhecimento. Eu estou vendo um nível técnico bom aqui, uns enfrentamentos interessantes. A gente sabe a dificuldade dos clubes do interior, né, dos clubes que não têm muito investimento, mas eu tenho visto o campeonato num bom nível. Os adversários, por exemplo, tanto Laguna como Santa Cruz, não vieram aqui só para marcar o ABC, vieram para marcar, vieram para jogar, vieram para atacar. Então isso eu vejo como uma perspectiva positiva, que é você ter coragem, né, de ir para o campo do adversário, um clube com a grandeza do ABC, com a torcida jogando dentro de casa, e você atacar o adversário, criar possibilidades e buscar vencer o jogo. Então eu vejo isso como uma forma positiva. E acho que a competição ainda faltam 4 rodadas, tem muita coisa para acontecer ainda, e a gente vai continuar trabalhando, analisando com todo respeito, como a gente fez hoje com Santa Cruz, analisando os adversários, planejando os jogos e tentando fazer o nosso melhor a cada jogo. Boa noite, Augusto, Antônio da Universidade de Escola. Como você falou agora, você acredita que o Igor Bahia vai chegar essa semana para o clássico mais confiante no gol e também na assistência. Mas eu queria falar sobre essa disputa na camisa 9. O Igor Bahia é um jogador um pouco mais experiente. Hoje no banco, o Cauã Gabriel é o único centroavante de ofício. Eu queria saber se você enxerga se o Cauã está pronto para ser subido reserva ou a ABC dentro do mercado buscar uma camisa 9 mais experiente. Bom, boa noite. Hoje a gente tem Igor Bahia, a gente tem o Cauã,
que é um atleta jovem, mas com um potencial muito grande, principalmente dentro da área. A gente conseguiu melhorar no aspecto físico o Cauã, que era um jogador que ele é um jogador ainda que precisa aumentar o percentual dele de massa magra, ganhar mais músculo, porque na posição que ele joga é importante, e ele já ganhou, ele já evoluiu nesse aspecto, tem sustentado melhor nos treinamentos as situações de contato físico com os zagueiros. A gente tem o Alisson, que hoje, por exemplo, terminou jogando mais por dentro ali, quando eu coloquei o Thalesinho, que é sempre uma opção, mais um falso 9, mais um 9 de ataque a espaço e a profundidade do que de jogo apoiado, mas é uma opção também, que já fez essa função. E a gente tem um esquerdinha voltando muito forte, já trabalhando com um grupo. Se eu não me engano, o protocolo de esquerdinha era a partir do dia 20, acho que dia 20, né? Ele já ia estar apto e liberado para jogo, então a gente está treinando ele. Ele passou já por 2 ou 3 etapas importantes de transição do jogador que volta de uma lesão de LCA, e ele está conseguindo passar bem, diminuiu muito o percentual de gordura dele, então é um jogador que está se preparando, e pode, durante o campeonato, ser um jogador que nos ajude na posição. Então, nesse momento, não existe nenhuma expectativa, na verdade, eu não estou procurando jogador nenhum no mercado, sempre tenho conversado com o Gustavo. O que é que a gente tem feito? Um bom monitoramento de mercado com nossos analistas, com o Berguinho. A gente perdeu agora o Lucas, até está contratando um novo analista que vai chegar essa semana, vocês vão conhecer, profissional muito competente. Então a gente está ali, Berguinho, Gustavinho, que está trabalhando um pouquinho mais em relação à organização das bolas paradas, mas a gente está vendo o mercado. Eu sou um cara muito atuante, eu assisto muitos jogos, eu vejo todos os campeonatos, conheço muitos jogadores, já que eu estou há muitos anos nesse mercado, e tenho certeza que a gente está atento, a gente está de olho, e caso a gente entenda que precise, em um determinado momento, a gente vai para o mercado, e aí vai forte para trazer um jogador que de fato a gente entenda que vai somar aqui dentro do nosso elenco. Mas nesse momento agora é melhorar essa condição do Cauã, trabalhar, e a gente diversifica muito, às vezes o Alisson por fora, às vezes o Alisson por dentro, e melhorando a condição de transição de esquerdinha, são o que eu vejo hoje como possibilidade para jogar como camisa 9 ali. Boa noite a todos, uma ótima semana, um bom domingo. Folga amanhã. Muito bem, tá a entrevista com